visual 10%, questão de libras, não é? E tudo mais. E sugeriu que, com relação à literatura, a gente pudesse fazer algumas ações, tipo produções em áudio, né, audiobooks, e também em braille, produções em braille. Eu acho que nós estamos num tempo que isso aí é mais do que necessário, é fundamental, né? E aí, assim, eu faço um mestrado aqui na UFES, só um relato curto, e esses dias a gente tentou fazer um trabalho, ó, os poemas em braille, traduzindo em braille. E qual foi o tamanho da nossa dificuldade em achar onde produzir isso, onde fazer, quem fazer, é tanto que a gente fez totalmente artesanal, praticamente, né? Então, assim, o que eu quero dizer é, se a gente vai ter que disponibilizar uma parte desses recursos, tipo 10%, para produzir, vamos lá, um livro em braille ou em audiobooks, então tem que se pensar que esses recursos, essas cotas de valores, têm que ser robustas. Porque, por exemplo, para fazer hoje um livro simples, um livro comum, você gasta aí por baixo 7, 8 mil reais. Isso, um livro simples, um livro de 100 páginas, 120 páginas, sem muito requinte. Então, se nós vamos ter que direcionar essa mesma produção, 10%, para que ele tenha uma adaptação a qualquer que seja a acessibilidade, a ação de acessibilidade, e é interessante que seja mais ampla do que só a uma, né? Ou outra ação, por exemplo, audiobook e braille, fazer em duas. Então, primeiro, achar quem faça, e depois que, com certeza, esses valores vão ser onerados em muito. Não se encontra onde fazer. Por exemplo, eu estou falando de Mossoró, então você imagine uma cidadezinha mais remota ainda, lá no interior do estado. Onde é que vai fazer essa produção? Né? Então, com certeza, essa produção irá ser encarecida e muito mais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Milândia, era saber da secretaria se não há nada mais que se possa fazer ou discutir com o próprio MIC sobre essa mudança na lei para o audiovisual, que contempla muitas outras sub-áreas, vamos dizer assim, para a compra de equipamento, porque, afinal de contas, qual é o problema em adquirir equipamento? Não é? Muita gente tem a sua pequena produtora e tudo mais, mas precisa de incrementar. E qual seria o problema disso? Né? Por que não adquirir equipamento? E aí, se não há, por parte da secretaria ou do próprio movimento cultural, nada que a gente possa fazer para tentar reverter essa situação e deixar incluso, sim, a questão de poder adquirir equipamento. São essas minhas colocações. Obrigado. Vamos aqui por ordem. Catarina, estamos aqui, saibam que é muita gente envolvida, conforme tenho dito, a gente tem, né, trabalhado incansavelmente para poder fazer da Paulo Gustavo a melhor forma com que a gente consiga. Usar com criatividade, com inteligência, com racionalidade, as outras vias, conversando para poder, os outros estados, dialogando entre secretários, tá? E do lado de cá se esforçando para fazer da melhor forma possível. E aí, dentro do que você traz, essa questão das políticas afirmativas, né, que é importante a gente ter um olhar sobre isso, revista cultural como algo importante também, aí dentro desse processo, desse segmento, seria revista cultural dentro de publicações, seria dentro, né, colocar isso como uma possibilidade de publicação? É uma pergunta que eu faço até a vocês. Em relação ao audiovisual e outros setores, 2 editais, um edital para audiovisual, um edital para outro segmento. Olha só, um edital para audiovisual, mas audiovisual tem que ter produção, sala de cinema, né, formação, vários itens. Então, não será apenas um edital para audiovisual, certo? Aí, a conta é uma conta para o audiovisual, que vem desse jeito, tá? E aí, as outras, mas o edital vai ser mais de um. Dos outros segmentos, também a gente está conversando para definir, mas
mesmo assim, segmentos podem existir editais comuns, como, por exemplo, circulação. Aí, seja lá qual for o segmento, pode fazer parte. Apresentações culturais ou cursos, mostras, coisas de que possam vários segmentos acessar esse edital. E aí você colocou, por exemplo, a possibilidade de escrever em um edital de literatura, uma outra exposição, um outro de um festival. Caso haja um limite de mais do que 3 inscrições por pessoa, vocês também se juntarem em coletivos. E aí, outra pessoa ser proponente de ação que outra pessoa vai trabalhar. E, por exemplo, na parte da exposição, é necessariamente a mesma pessoa proponente do que na literatura, do que no festival? Porque a intenção, como dito, é fazer com que esse recurso seja espalhado, mas concordo plenamente contigo, para o profissional da cultura ter um só edital também não dá, porque já foi um tempo sem circular recurso, né? Entender também que esse recurso vai servir para pagar o que foi e o que virá fora o produto em si, certo? E a categoria Vida Poema entraria na categoria Outras Produções, que é lá daquele inciso 1 de produção em audiovisual, certo? É lá que entra. E em relação à oficina de acessibilidade, sim, a gente está pensando, quando vier esses recursos, eu coloco que está pensando, por quê? Porque precisa o recurso chegar, está no nosso planejamento. 3 tipos de formação, uma sobre a escrita dos projetos em si, quando forem lançados os editais, outra sobre audiovisual e uma outra sobre acessibilidade, já que a acessibilidade é algo que se passa obrigatório, né, mas que a gente ainda está entendendo o que é acessibilidade. E em relação ao lançamento do conteúdo de Mossoró, Mossoró não lançou os editais ainda, né? Mas o que ela fez, a cidade fez, o município, foi divulgar o plano de ação com os valores específicos. E quando se faz o plano de ação, não precisa ser tão específico. Pode ser mais generalista, que foi o que a gente fez. Para quê? Para esse debate definir quanto vai ser investido. Mossoró já lançou de forma mais específica o plano de ação. Significa que ele tem que ficar dentro desse formato daqui. E aí eu não sei o quanto isso foi dialogado com a sociedade, já venho conversando sobre isso, mas ele dá para a seleção de 10 videoclipes, 15 documentários, 10 mini-docs. A partir disso, ele fica preso dentro desse plano de ação, tá? Que, lembrando, não precisava ser tão específico, então o que está acontecendo aqui, como a Arthur já colocou, está super dentro do cronograma. E aí, Aloísio, e aí eu entendo em relação ao que você coloca, né, de perder mais um ano, porém, nós, gestores estaduais, a gente está andando conforme existe isso do ponto de vista nacional. Eu acho que, do ponto de vista nacional, o MIC também não previa que ia ser tão devagar todos esses passos. E esses passos, conforme dito, ainda não estão firmes, porque tem instruções normativas que ainda estão saindo, certo? Esse ano o recurso chega para o trabalhador e a trabalhadora da cultura. Os produtos, alguns são executados esse ano, mas a maioria em 2024, mas de forma que o recurso chega para a classe. Em relação a fazer os editais em concomitância com os planos, eu acho que seria perfeito, mas esse diálogo também que nos ajuda a entender. Estou aqui com a Ailton e a gente, né, vai dialogar melhor sobre esse recorte, mas vindo daqui também, todos os outros, gente, existem plano, né, plano de literatura, plano estaduais e planos nacionais que são referências da cultura em Minas Gerais. Inclusive, o nosso plano de ação preveu de forma mais intencional, me fugiu a palavra agora, prioritariamente realizar ações que dialoguem com os planos, porque os planos, de fato, eles são dialogados, né, com a sociedade civil. Então, é mais fácil fazer ações que estejam integradas ali e que sejam reflexos da sociedade. Mas a gente não colocou exclusivamente, porque, às vezes, os planos, eles não têm um recorte de tempo e espaço que esse momento aqui nos possibilitaria ter essa abertura. E aí, em relação à continuidade desse diálogo, o debate que vocês documentos vão trazer para a gente, eu acho que sim, depois chamando a Ailton, outras pessoas que possam contribuir para, ademais da Paulo Gustavo, a gente falar sobre o Plano Estadual de Política Literária, assim como essa lei de literatura, de leitura e de escrita. Eu acho que é muito importante trazer